Programa Observadores. Patrocínio Sinobras. Pode construir, pode confiar. Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores aqui no SBT. Quero agradecer a você que nos acompanha aqui todas as semanas e a gente vai trazendo aqui convidados e assuntos interessantes e é por isso que a gente trouxe aqui esse amigo querido, nosso querido chefe André Felipe Mota, chefe de cozinha marabaense, mas hoje pertencente ao mundo, né? Inclusive vamos falar bastante sobre isso. Tem viajado bastante, onde menos tem parado aqui em Marabá, e o André já esteve aqui em anos anteriores, aqui no Observadores, e nós convidamos novamente para atualizar como é que anda a vida dele, como é que anda o trabalho, ele que hoje é uma referência dentro da sua área. André, bem-vindo, bom dia. Patrício, só tenho que agradecer, né? Sempre de portas abertas, sempre contando novidade. Observadores, cara, já estou muito feliz de retornar a casa, né? Que bom ter você aqui conosco. Bom, primeiramente, bom dia a todos que estão assistindo. E hoje tem histórias e cada vez melhores, né? Sim, verdade. Embora o André já tenha estado aqui conosco em outra oportunidade, mas eu sempre respeito a quem hoje está conhecendo ele, né? Então, eu vou pedir, obviamente, para ele contar um pouquinho da carreira dele, rememorar como é que ele entrou para a gastronomia e como é que isso hoje é a tua vida, André. Bom, Patrick, assim, como eu entrei para gastronomia, é sempre algo de emoção, né? Como eu sempre comento para as pessoas, foi no momento de necessidade e a gastronomia ela entrou comigo como terapia, né? Eu na época praticamente fui obrigado a estudar devido ao que estava acontecendo comigo e assim, os estudos na gastronomia ele veio abrir um mundo totalmente diferente. Agradeço muito aquela galera do início que estava ali comigo, todo mundo que realmente pegou no meu pé. Tem um cara que eu sempre falo muito dele, elogio muito ele, é o Marcos Aurélio, que foi um dos primeiros professores que eu tive. Aonde eu for, sempre vou levar o nome desse cara, porque foi um cara que ele me deu muito apoio na época e ele não me deixou desistir, né? Então, assim, sempre honro demais, como eu sempre honrei vários, mas gratidão, o Marcos é um cara que eu tenho uma gratidão muito grande. E assim, mas a história do chefe André no início da gastronomia, ela foi muito complicada, né? O chefe André, na época, ele começou a estudar, começou a cozinhar, cozinhava com fogão. Eu sempre falo que era um fogão de 4 bocas, funcionava 3, a outra metade uma inteira. E o chefe André, devido aos modos financeiros que ele passava na época, ele teve que começar a se adaptar, trabalhar, né? E aí nós estamos falando de que idade? Sim, nossa, 12 anos atrás, vai fazer já. Pois estava com que idade? Não, naquela época eu estava com 20 e... Meu Deus do céu, pai. Não, tava com 28 anos, não? 28 por aí. 28 já por aí. Porque assim, o chefe André ele sempre trabalhou na área administrativa, área vendas, né? E ele entrou nesse mundo totalmente novo. Até então eu tinha um preconceito muito grande com a gastronomia. Eu falava que eu nunca iria entrar na cozinha de ninguém, porque eu sempre falava que é o seguinte, cozinha era lugar para mulher. André, leigo naquela época, eu sempre falava que cozinha era lugar de mulher, que eu não queria entrar, que eu não ia cozinhar para ninguém, até pela área que eu trabalhava, né? Sempre trabalhei com venda, sempre trabalhei com área de gerência de lojas, então assim, eu achava muito estranho. E hoje eu falo para todo mundo, cara, eu não sei viver sem uma cozinha. Então, assim, foi uma mudança total de paradigma para ti. Muito. Ou seja, até os teus 28 anos, já adulto, a tua perspectiva de vida era na área de vendas, onde você já militava já há bastante tempo. Sim. E a partir dali, uma chave virou. Nossa. E o que foi o que fez virar essa chave? Uma depressão. A depressão. Naquela época, eu não conhecia ainda, mas... Eu recentemente, naquela época, logo que eu saí de uma empresa, eu trabalhava numa empresa de alto padrão, né? E essa empresa ela veio a simplesmente fechar. Quando ela veio a fechar, Patrick, naquela época tinha um salário totalmente muito bom e não se via mais empregos em Marabá. Eu acho que devido a uma crise pegou de surpresa ali, você tinha uma vida baseada no horizonte daquela empresa. Sim. E aí, de repente, veio à tona que falar, cara, eu não estou conseguindo nada no padrão que eu tinha, não conseguia nada, e começou realmente a ver. Quando eu percebi que eu estava, simplesmente, eu era encontrado em casa chorando, né, e desespero, e não sabia o que fazer, não sabia o que eu iria
implantar de novo na minha vida. E pensei várias vezes em ir embora de Marabá, procurar empregos e tudo. E depois que eu percebi que não Marabá, não Pará, mas sim o Brasil estava vivendo uma época de crise na época. Então, assim, tudo que eu trabalhava, eu sempre trabalhei. Trabalhava na época com os carros que eram considerados os melhores do Brasil, que era a Honda naquela época, e aí depois passei para Hyundai, e aí saí das vendas de Hyundai, fui para Carajás Náutica, que mexia só com lancha, jet, era coisa de alto padrão, e eu me fechei naquele ambiente que eu não trabalharia mais com nada, era aquilo ali no meu mundo, e de repente aquele mundo ele parou, estagnou. Falei, cara, o que eu faço da minha vida agora? E aí eu sei que foi indo e quando veio esse choque de ter que estudar, né? Eu pensei em voltar para fazer administração, eu tentei estudar administração de novo, mas a cabeça não deixava, contabilidade também não deixava, tentei fazer uma especialização na época, também não deixava. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que seja ativa na minha vida. Sim. E aí foi na hora que eu realmente entrei na gastronomia, fui obrigado a estudar, né? E aí na gastronomia eu achei uma área terapêutica para mim. E quando eu comecei a cozinhar ali, eu comecei a ver tudo muito diferente, muito diferente. Então, assim, e o principal, eu vi que se você fizesse algo bem diferente, com amor, e trabalhasse com a minha pegada que eu já vinha, se você vendesse amendoim na rua, você fazia o que eu estava fazendo antes. Ou seja, tu encontrou ali duas coisas. Tu teve na gastronomia uma coisa que te ajudou a melhorar, sim, psicologicamente, sim, não é isso? E também, ao mesmo tempo, tu passou a perceber que dava para trabalhar com aquilo. Muito. Até então tu cozinhava o quê? Já sabia cozinhar para casa? Eu cozinhava em casa. Amigos convidavam a gente, às vezes, sempre. Não, vem aqui na minha festa. Aí ia cozinhar. Ah, não, vem aqui. Ia pra cozinha. Mas até então era lúdico apenas. Não, era uma coisa de brincadeira, né? Numa entrevista agora recente, me fizeram a mesma pergunta sobre berço gastronômico, né? E eu falava que eu não tinha, nunca tive. Só que era totalmente ao contrário, né? Eu sempre acompanhei minha avó, sempre acompanhei meu pai. Quando a gente ia pescar, meu pai cozinhava muito bem, minha avó nem se fala. Então tem um veio de família no negócio. Sim, mas sim. Até então a coisa mais complexa que tu sabia fazer era o quê? Era arroz, feijão, era às vezes um assado, alguma coisa assim. Nem churrasco eu me metia de fazer. Eu era muito caseiro, eu fazia as coisas de casa, né? Não foi à toa que quando nós resolvemos cozinhar para fora, eu resolvi fazer o que eu mais fazia, peixe. Sim. Eu fazia peixe. Eu acho que até hoje tá no Facebook, tá, a página, se eu não me engano, é Peixaria Express. Era quando a gente fazia os peixes e entregava em casa. Entregava nas residências. Isso aí foi o início, então. Foi o início. Logo depois daí já veio outras coisas. André, agora eu tô me comportando como eu acho que uma pessoa de casa, e que eu sempre gosto de contar a história das pessoas, sim, como é que virou a chave, etc. E eu tô te fazendo esses questionamentos mais esmiuçados, porque eu entendo que alguém em casa pode estar se inspirando, sim, na tua história, né? Sim. Então eu quero me comportar como essa pessoa de casa, eu acho que ela te perguntaria. Então eu queria te questionar. Sempre a impressão que a gente tem de fora é que o mundo da gastronomia ele é meio fechado. E é isso que eu quero saber de ti, se é realmente ou não. A gente imagina um pouco que a pessoa que sabe, ela não divide tanto, né? Sim. Que talvez ela seja mais fechada. Você acabou de se referir a uma pessoa, Marco Aurélio, né? Que, sim, você falou que você tem uma grande respeito por essa pessoa e gratidão, e você teve que ir atrás, sim, de fontes, sim, e inspirar. Sim, e até então você não tinha essa inspiração, né? A não ser teu pai que você citou aí agora, que sabia, sim, cozinhar em casa. Hoje, talvez a pessoa queira começar, ela vai encontrar uma fonte bibliográfica grande aí, talvez no YouTube da vida, sim, etc. Sim. Mas não era a tua realidade da época. Não. Como é que você conseguiu cavar isso aí? Curiosidade. Eu sempre fui um cara muito curioso. Sempre fui muito curioso. Então, quando me mostraram o que era gastronomia, vamos voltar ao tempo. O Marcos, voltando à história, o Marcos chegou para mim, ele ia fazer compra para uma instituição de ensinos. E aí ele chegou para mim e falou o seguinte, vou dispensar todos os alunos, me ajuda a fazer compra? Eu falei, não, cara. Pelo amor de Deus. Não, já liberou todo mundo. Amanhã tem aula prática. Não vou não. Não, vamos lá. E eu nunca entendi o que era aquilo. Automaticamente eu ia pegar uma aula de supermercado.
que não tinha nada a ver com o mundo. E nessa aula de gosto do supermercado... Mas que, para quem trabalha com comida, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Pode te ajudar ou te derrubar, né? Exatamente. E aí, quando eu entrei no carro com ele começou a me falar um pouco da vida particular dele. Cara, eu fiquei assim... Pô, será que isso dá para fazer na minha vida? Uhum. E eu vendo, eu falei, cara, mas tu só mexe com restaurante e dá aula, como é que tu consegue fazer isso tudo? E ele me ensinou uma coisa, ele falou assim, o seu trabalho nunca tem preço e sim valor. Show. Então, eu parei e fui ver que realmente, se eu tivesse entrado nessa vida, logo que eu entrei na vida de venda, de administração, hoje eu tinha uma vida muito mais superior do que eu tenho. Então, assim, a minha vida realmente virou a chave quando eu entrei no carro daquele cara. Sim. Quando ele começou a falar. Quando ele me falou, quando ele me mostrou o que era a vida dele, eu falei, caralho, eu quero isso pra mim. Perdão pela palavra, gente, mas é porque a cabeça que foi, eu falei assim, eu quero isso pra mim. Eu preciso disso pra mim. E aí eu entrei realmente a fundos. Logo depois que eu terminei o curso, que era um curso de poucos meses, que era cozinha industrial e panificação. Cozinha industrial, panificação e confeitaria. E eu peguei e falei assim, cara, eu tenho que descobrir o que é esse mundo novo. E aí foi na época que eu fui fazer faculdade, fui pela Unicesumar na época, fazer gastronomia. E da Unicesumar eu fui fazer um curso na AAGI, que é a Academia Internacional, né, Gastronômica. Então assim, ali na academia eu já fui conhecendo os caras que eu estava lendo livros. Show. E de repente os caras estavam estudando comigo. E isso aí presencial? Presencial. Sim. E logo depois eu tive uma surpresa em 2027. Não, 2007, perdão, 2007. 2007 eu tive uma... Perdão, nós estamos... Não, 2017. Sim. 2017 eu tive uma surpresa de ter ido participar do Mundial de Gastronomia, que foi uma etapa no Brasil, foi no Pará, né, da Cozinhas Criativas. Nossa, quando eu cheguei lá, que é uma foto que eu tenho, essa foto eu até mandei para o Saulo esses dias, grande Saulo. Quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, o Saulo. Aí eu entrava o John, e aí eu comecei a ficar... Começou a ter contato com as pessoas que eram tuas referências. Não, falar a verdade, eu nem sabia o que eu estava fazendo ali. Uhum. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali. E aí foi quando eu tive um dos primeiros contatos com a Ângela Cecília, que foi embaixadora da gastronomia brasileira. E a Ângela foi o meu segundo melhor porte de convivência. A Ângela Cecília chegou para mim e falou, só aproveita o que você está fazendo. E aí tem até um vídeo no meu Instagram, ela conversando comigo. Eu mando toda vez esse vídeo, quando a gente completa um ano naquele estádio, eu mando o vídeo para ela, né? E hoje eu também tenho liberdade também de estar com ele, estar sempre no restaurante da Ângela. O Saulo, a foto que eu tenho, tá aí o Saulo, o John, o Anthony, o Billy do Peru. Sim. Então assim, tá uma foto e tá nós 5, eu olho para aquela foto e falo assim, cara... E todo mundo continua... Não, os caras já eram monstro. Uhum. Os caras já eram monstro da gastronomia. Eu queria saber o que eu estava fazendo ali no meio, primeiro. E eu sou um cara, sou muito religioso, né? Então, assim, eu sempre falo que o Papai do Céu, ele sempre vai foi colocando... te mostrando os caminhos ali, colocando as oportunidades na tua frente. Só que sempre foi com grandes desafios. Sim. Grandes desafios. Então, assim, logo depois que eu saí de Cidades Criativas, eu saí com uma visão, Patrick, que eu falei assim, cara... A minha vida, ela não é nada. Eu tenho um oceano para nadar. Eu tenho que destravou ali. Foi, ali eu tive que falar assim, não, para aí. Quando os caras que eu era fã chegavam comigo, tocavam na minha mão, cara, bora fazer isso, bora fazer aquilo e tal. E eu, minha vida, o que é isso que tá acontecendo, cara? Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o chefe de cozinha, André Felipe Mota. Conversamos aqui bastante sobre a vida dele, sobre as referências dele. Daqui a pouquinho a gente vai contar sobre o que ele anda aprontando. Peço que você continue conosco, que a gente volta já aqui na TV Correio.
de volta com o programa Observadores aqui na TV Correio. Quero lembrar você de casa que os nossos programas anteriores estão disponíveis lá no YouTube. Basta você digitar Observadores Marabá que você encontra com muita facilidade os nossos programas na íntegra, os anteriores também, o de hoje, onde a gente está conversando aqui e conhecendo mais sobre o trabalho do nosso querido chefe de cozinha, André Felipe Mota, marabaense, e hoje uma das referências da culinária paraense. André, eu estou sabendo, eu sei que todos os anos você participa do evento, do grande evento da FIC, Sim. que é uma federação da qual você faz parte também, né? E anualmente eles têm eventos grandiosos que ano passado acho que foi em Minas Gerais, é isso? Foi em Minas Gerais, Tiradentes. E esse ano foi? Esse ano vai acontecer. Ainda vai ter vai acontecer, vai ser em Foz do Iguaçu esse ano. Certo. Foz do Iguaçu. E ano passado participou lá dentro tem uma série de áreas, né? E sim, disputas. Sim, ano passado foi o risoto. Foi risoto. Conta aí do risoto. Eu acho assim, Patrick, eu acho que aquela viagem, eu acho que foi uma viagem, né? Primeiro que eu passei na etapa, porque você tem uma classificação municipal, regional, para chegar na nacional. Certo. Então, assim, para quem pensa que a FIC é uma coisinha simples, não. Você tem toda a seleção antes de chegar. Então, fui campeão em Belém, tá? Onde estavam outros chefes de cozinha, preparando o risoto, que a gente tinha um tema mineiro na época. E não pode sair da categoria italiana, você tem que estar com a base toda italiana, mas a gente tinha um desafio de utilizar ingredientes mineiros. Pô, o cara que só trabalha com gastronomia paraense, eu falei assim, meu Deus do céu, gente. Mas é desafio, né? É, desafio. Eu falei, vamos estudar, né? E aí fui estudar, foi quando eu amo muito trabalhar com a gastronomia agridoce, tá? E aí eu peguei e tive a ideia, né, de trabalhar com risoto, com uma base suína. Então eu tive preparei um fundo suíno e em vez de eu estar utilizando o azeite, eu utilizei a gordura do porco de lata. Que deu um sabor bem gigantesco. Para finalizar, eu finalizei ele com filé suíno, que é para lembrar muito a cidade de Minas Gerais. E claro que eu não poderia deixar do quiabo de fora, porque o quiabo lá é um dos pratos principais. Foi aí que eu utilizei o quiabo e utilizei o melaço de cana com manteiga. Caramba! Esse foi o toque que realmente impressionou, né? Então, assim, quando nós saímos de Belém, foi classificado e tal, vai para lá, vai para cá. Só que eu pensei que o frio na barriga estava aqui no Pará. Quando eu cheguei lá, a gente estava tendo o evento, teve as reuniões, teve os cursos, teve várias coisas e chegou o dia da competição. No dia da competição, eu estava tão nervoso, por quê? Na minha frente de jurado, eu estava o grande Ravioli, o chefe Ravioli, o chefe Bruno, o chefe Rocco da Itália, um dos maiores chefes da Itália, para quem é amante da gastronomia. Cara, eu não sabia se eu tirava foto com ele, se eu pedia um autógrafo, se eu falava com ele. E ao mesmo tempo jogou a competição, a margem lá para cima. Lá para cima. E eu tinha a Beca, grande Beca, né, que é até da fábrica de sonhos, que também eu falava assim, meu pai do céu, eu acho que quem olha o vídeo vai morrer de rir, porque eu tava tão nervoso que quando eu calcei a minha meia, ficou em cima da calça. Joga aqui, por favor, Denis, enquanto ele fala, o vídeo número 3 sem som, tá bom? Enquanto o André fala, que é justamente o vídeo desse evento aí. É esse aí, né? Esse aí. Bom, vamos colocar o áudio, pode colocar ele completo com áudio, por favor. Vamos assistir. Salve, salve, galera! E chegou o grande dia, né? Meu amigo Copa Risoto, e eu já estou aqui. Fala aí, André. Não, então assim, eu tava tão nervoso nessa hora que a minha meia ela ficou por cima da calça. E um dos chefes que puxou, porque tinha que estar realmente todo alinhado. Eu tô vendo ali que era um batalhão de gente, hein? Não, são 600 chefes de cozinhas, todos eles são chefes renomados, tá? Então, assim, é uma experiência, que nem eu tô falando, eu nunca passei por nada igual a isso, né? Então, o frio na barriga, suando, tava frio nesse dia lá e eu tava suando. Então,
Então, assim, e levar o nome de Marabá. Quando saiu na hora da competição, na hora da entrega das premiações, eles entregam uma faca. Uma faca, e essa faca é um símbolo da federação, e ela é feita com a mesma lâmina que foi feito pro... Aí, perdão, eu vou lembrar depois e a gente comenta, mas foi feito para um embaixador, para um príncipe que veio até o Brasil, e essa lâmina, ela é um símbolo. Ela é um símbolo muito importante. Eu recebi da mão do Ravioli, do chefe Ravioli, como o segundo melhor risoto da federação. Os meninos falavam, cara, o segundo, o que foi? Eu falei assim, eu queria porque queria ver a pontuação, porque eu queria saber onde foi que eu errei. Sim. Onde foi que eu errei. E depois de muito tempo, eu descobri que foi por causa de meio ponto. Ou seja, o que te separou do primeiro colocado foi só meio ponto. Meio ponto. Parabéns, realmente, né? Um evento dessa grandiosidade, conseguiu o segundo lugar. E já esse ano agora, você já participou de uma outra situação envolvendo o hambúrguer. Sim. Que nem é a tua praia também. Não é a minha praia, né? Nós tivemos agora na FISPAL, né? Que é a Feira da Indústria em São Paulo, é uma das maiores feiras da América Latina, né? Onde lá você encontra gente do mundo inteiro lá. E teve pela Chefs Brasil, teve a competição de hambúrguer e drinks, né? Só que, cara, você chega lá, é uma coisa que eu realmente saí de dentro do meu laguinho, do meu mundo, e caí dentro de um oceano que eu não sabia nem para onde eu iria nadar, né? Tinha alguns chefes de cozinhas lá, alguns caras que vivem do hambúrguer, e eles falaram assim, cara, vai lá, vê lá. Quando eu olhava a bancada dos caras, tava tudo com chapa de alta condução, com carne Angus, com pães brioches selecionados, molhos que os caras já tinham feito e tudo. Eu te vi falando num podcast, eu gostei da tua análise, quando tu fala assim, às vezes quando a gente tá fora de uma coisa, e o hambúrguer você tava fora, sim. Você cria um conceito ali de que aquilo ali não parou no tempo. Sim, né? sim. Logicamente você falou com outras palavras. Mas o que te causou espécie foi ver que hoje tem uma grande tecnologia dentro do hambúrguer. Muito, né? Muito. Gente, os hamburgueiros, mestres hamburgueiros, eu tiro o chapéu para vocês. O cara, para fazer hambúrguer, ele tem que ser bom. Ele tem que ser bom. Cara, quem estava competindo comigo na minha chave esqueci o nome do chefe que estava com a gente, mas é o mesmo que estava com o chefe Ícaro fazendo uma volta no Brasil, reconhecendo os melhores hambúrguer. Eu olhei para ele e falei, acompanha esse cara no Instagram. O que ele tá fazendo aqui? Ele falou, cara, que bom e tal. E a gente conversando super de boa. O que aconteceu? Eu tava sem carne, minha carne estava congelada. A minha carne estava congelada. E aí que eu vi que a gastronomia, ela te abre portas de um modo que é totalmente diferente. Ele chegou para mim e falou assim, sobrou 3 carnes minhas, tu não quer usar? Eu falei, o cara é meu competidor, o cara tá competindo comigo e tal. Não, pega aí, tá descongelada, tá tudo certo, vai dar certo. Eu falei assim, bacana, me dá aí. Patrick, porque o espírito de um cara desse, André, não é a competição. Ele quer ver o que você pode produzir também, né? Então, assim, e é o que tu foste fazer lá também, sim. Trocar experiência. Trocar experiência. No final das contas, é isso que vale, né? Sim. Eu até vou pedir pro Denis colocar aqui, a gente tem 2 vídeos aí da FISPAL. Coloca o primeiro, por favor, vídeo 1.
Aí, obrigado, Denis. Deixa rodando aqui sem som atrás pro André falar sobre essa parte do evento. Por favor, sim. André. Bom, eu acho que a FISPAL é sempre uma experiência, né? E eu tive essa experiência de novo, tá na FISPAL. E a primeira coisa, ó, esse vídeo aí que tá passando agora é a parte do risoto, né? Uhum. Eu repeti a parte do risoto porque pediram muito para fazer, né? Então, assim, a minha aula show com grande chefe de cozinha, olha minhas premiações, meu Deus do céu. Ei, o frete foi caro para voltar pro Pará. Bom, essa aí foi a competição do hambúrguer e dos drinks que a gente tá comentando agora. Sim. Né? Olha a multidão aí, gente, isso aí foi uma loucura. Foi uma loucura essa hora aí, que era a hora da degustação. Então, assim, Patrick, o mais impressionante dos hambúrgueres lá, voltando ao assunto, que eu queria fazer algo regional, mas que não parecesse tão regional. Aí imagina, eu falei, cara, como é que esse cara é louco? E eu sempre utilizo a base hoje. Hoje eu utilizo muita gastronomia italiana. Do meu lado, eu sempre utilizo muita gastronomia italiana. Então, o que aconteceu? Eu utilizei uma maionese com base de parmesão, mas com sabor de chicória. Sim. Com a chicória. E a carne, eu utilizei uma carne Angus, que peguei do chefe. E eu utilizei um toque mágico, que era a minha geleia de cupu, com sal e pimenta. Esse foi o diferencial. Esse foi o diferencial. Mas o diferencial maior, pelo incrível que pareça, foi nada mais, nada menos do que a folha de jambu crua. Então, que tu tinha levado daqui. Que eu tinha levado daqui. Então, quando eles morderam o hambúrguer, eu fui o último a me apresentar. Quando eles morderam o hambúrguer, eles ficaram assim, degustando, que era o que eu queria. Realmente foi uma estratégia, né? E quando eles fizeram o sabor, que eles pegaram o sabor do queijo e foi misturando um pouco com o cupu todo. Quando ele chegou no jambu, o que acontece? O jambu, ele lacrou todos aqueles sabores no paladar dele. E quando lacrou, meu amigo, aí eu falei, agora já era. Ou é o primeiro, ou é nada. Ou vai dar muito certo. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. E no final das contas, quando saiu a colocação que foi o segundo melhor hambúrguer, eu falei assim, caramba, que top e tal, e querendo cair na real, porque tinha pessoas que eram muito superiores a mim, eu reconheço isso, mas que neles falaram, cara, tu fez uma jogada de mestre, tu fez realmente tu utilizou o campeonato como um jogo de xadrez. Tu esperou a última pedra exatamente para finalizar com checkmate. Parabéns. Só que o meu desafio maior não era esse. Uhum. O meu desafio maior era no dia seguinte. Mas segura aí, aproveitar que você está falando da premiação do hambúrguer, a gente tem um vídeo aqui do momento da premiação do hambúrguer, eu tirei também lá do teu Instagram, que é o vídeo 2. Vamos colocar aí, por favor, Denis. Primeira coisa sobre esse vídeo, chamaram ali o dublê do Bolsonaro para entregar para vocês. Não, o cara é a cara do Bolsonaro. A cara dele, é a cara aí, dele. Ó. Esse é o presidente. Chamaram foi o Bolsonaro. Esse é o presidente da Chefs Brasil, né? É um dos diretores. Ele é o clone do Bolsonaro, cidadão. Cara, e olha que loucura. A premiação do segundo lugar foram 500 hambúrguer, 500 pães de hambúrguer. Eles estão até agora procurando como é que eles vão enviar esse hambúrguer, porque são muito pães. Sim. E eles até não acharam. E a gente vai falar depois dessa premiação, mas essa premiação ela vai ser distribuída em um projeto social que nós temos. Né? Depois a gente vai falar sobre isso. Que legal, cara. Mas enfim, estourou nosso bloco aqui. A gente vai para um rápido intervalo. Peço que você continue conosco. Esse bate-papo está maravilhoso aqui com o chefe de cozinha marabaense, André Mota, hoje cidadão do mundo, e a gente falando aqui sobre essa participação dele tão intensa e tão maravilhosa em eventos como esse que a gente viu aí, de altíssimo nível. A gente vai para um rápido intervalo. Eu peço que você continue conosco aqui no SBT. De volta com Observadores aqui no SBT, e hoje, você que ligou a TV agora, a gente está batendo papo com essa fera aqui, chefe de cozinha marabaense, André Felipe Mota, hoje aí pelo mundo, contou pra gente agora no segundo bloco sobre a participação dele nessas importantes competições, né? A última é a FISPAL.
E você terminou o bloco falando que a tua premiação ainda vai ajudar numa situação de social. Explica isso aí. Vai sim. Fala a verdade, nós ganhamos 2 premiações, né? Uma foi com o melhor drink da feira, da Chefs Brasil, e a outra foi exatamente os 500 pães. Bom, para quem não conhece realmente a história do Chefe André, acha que é só a cozinha que movimenta ele. Eu fui convidado há um tempo atrás pelo Davi. Davi hoje, pelo incrível que pareça, é um moleque que tem um coração gigante, um moleque muito mais novo do que eu, mas o coração dele é gigante. E ele me convidou a participar de um projeto social chamado Pacto pela Paz, aqui em Marabá, que ele abrange crianças carentes. Eu falei, cara, o que é isso, cara? Não tem tempo para nada. Então, não, chefe, eu só quero o seguinte, para quem também não conhece, o chefe André é praticante do jiu-jitsu. Então pratica o jiu-jitsu já há 18 anos. E ele falou, não quero nada. Como você é graduado, eu queria que você desse aula para as crianças. Eu falei, mas como, cara? Tu tem tatame? Tem isso? Não, eu tenho tatame. Eu cheguei lá, tinha 10 peças de tatame. E 80 crianças. É muito interessante. É uma coisa que depois esse cara tem que vir contigo. Opa. Ele tem que estudar. Qual é o nome dele? Davi. Então já está convidado, Davi. O André vai fazer esse meio de campo, viu, Davi? Para a gente trazer aqui. Conta essa história do projeto. Falando nisso, ele está levando crianças agora para uma competição paraense de jiu-jitsu sem nenhum centavo no bolso. Eu admiro esse moleque demais. E tem muitos guerreiros que comecei fazendo esse trabalho. Sim, tem. Então, assim, e essa premiação que eu recebi, exatamente a gente vai fazer uma ação com eles. Eu prometi para eles, essa ação vai ser feita para eles, uma quantidade vai ser feita exatamente para distribuir para as crianças, e os outros a gente vai fazer uma venda exatamente para tentar ajudar eles. E a turma da FISPALC vai ter que se virar para mandar para cá. Vai ter que se virar, já falei, não quero dinheiro, eu quero os pães. Então eu acho que é um pouco, né, dessa história que a gente está viajando aí. Importante. Mas vamos seguir, que ainda tem muita coisa para a gente conversar. Vamos jogar a primeira foto aqui, por favor, Denis. Não tem você aí paramentado, né, para guerra. Para guerra, esse aí. Vamos lá, passar mais uma. Isso aqui é uma massa de pizza? Cara, isso aí é uma preparação pro que tu tá vindo aí. Nós vamos falar agora. Pera aí. Isso aí tá chegando essa história aí. Nós vamos botar mais 2 fotos e aí tu vai falar o que é isso aí. É disso aqui que a gente tá falando. É disso aí. O André, gente, tá se preparando para uma ida para o Mundial de Pizza, apenas isso, né? E como ele já falou que esse mundo meio italiano já acompanha ele há muito tempo, então... com certeza já que você se deu bem no de hambúrguer, que você não tinha muita familiaridade, aqui a responsabilidade é maior, porque é bem maior, você tem já uma história com a cozinha italiana, né? Sim. Vamos passar mais uma foto. Isso. Nossa senhora. Aqui também se enquadra em pizza, não? Nossa, isso aí é a verdadeira pizza italiana. Essa é a verdadeira, gente. Então conta primeiro pra gente como é que surgiu essa história de mundial de pizza. Tá. A pizza, ela já entrou pelo incrível... A gente tem uma empresa de consultoria, né? Que tem uma empresa de consultoria onde a gente trabalha com bares, restaurantes, pizzaria, hamburguerias, lanchonetes. Então, assim... a pizza ela entrou comigo, pelo incrível que pareça, com o chefe segundo. Chefe segundo, uma vez a gente conversando numa pizzaria, e eu falei para ele que eu queria muito aprender pizza. Ele falou, cara, tu quer aprender pizza? Na época eu ia abrir uma pizzaria. E ele falou assim, eu tô fechando a minha pizzaria, eu tô vendendo a minha parte e eu posso te dar a minha receita. Eu, caraca, receita do chefe segundo, não, pô, não tô capacitado, não tenho nem roupa pra essa ocasião. E aí o segundo foi o idealizador da minha vida no mundo da pizza. Segundo, eu sei que você vai estar assistindo, você sempre me acompanha. Segundo, meu irmão, um grande beijo, um abração e tô te devendo um dia de pizza, a gente vai fazer. Gratidão. Ele tá por aqui, ele? Tá em Marabá, o chefe segundo. Não, fala a verdade, hoje ele tá na Argentina, tá, mas ele vai estar em Marabá semana que vem. A gente até conversou. E aí o que acontece? A pizza, ela veio brincando, só que eu trabalhava com pizza clássica. Sempre pizza clássica, consultoria em pizzaria, sempre com pizza clássica, porque era o que a gente tinha acoplado no Pará. Então, um trigo que não era de grande qualidade para a gente trabalhar. E hoje a gente, na Federação Italiana, a gente estuda muito trigo. Trigo o tempo todinho. Depois eu descobri, desculpa minhas nutris, o trigo não engorda e o trigo não faz mal, tá? O que faz mal exatamente é o complemento que a gente recebe nos trigos que são nacionais.
Tá, então assim, e começamos a trabalhar com tribo W20 ou W320, W380, que são fortificações de trigos. Então, podemos dizer que a pizza feita corretamente, ela é politicamente correta? Sim, muito correta, muito correta. Ó, por exemplo, essa pizza que vocês estão vendo aí, ela é uma pizza que ela tem 46 horas de fermentação, numa geladeira de 5 graus. Porque o que acontece? Eu tenho que ter uma temperatura correta numa geladeira para chegar a esse ponto da pizza, para estar com essa borda toda estourada, essa borda que ela tem o volume, a caramelização dessa borda. Pizza que ela não contém açúcar, pizza que é trigo, água e sal. Show. Tá. Então o que acontece? E outra que a gente está trabalhando, né? Trabalhando com a burrata, trabalhando com presunto Parma, o Guetta, o Júnior Guetta, sempre quando está na Itália, sempre quando está fora, ele sempre traz alguma coisa. Ele trouxe um Parma para mim e maravilhoso. Ele está se referindo ao Dr. Raimundo Júnior, né? Sim. O apelido dele aqui em Marabá é Guetta, né? Que é médico aqui em Marabá. Então, um abraço pro Júnior, nosso amigo. Sempre lembra. E é um viajante, inclusive agora, acho que nesse momento ele está viajando. Estava na Itália. Botou foto essa semana até visitando o Papa lá em Roma. Sim. E ele faz questão de sempre quando vê, traz chocolate, traz uma carne, traz um embutido. E assim, é sempre assim que eu tenho a oportunidade de conhecer algumas coisas diferentes, as coisas de fora. E aí o que acontece? Quando veio essa proposta junto com outros chefes do Rio de Janeiro e de São Paulo, cara, vamos entrar no Mundial? Eu falei, cara, não estou preparado para isso não, tu é louco e tal? Não, porque a gente está com uma equipe e a gente vai fazer do modo que até o sabor da Amazônia consiga acoplar com o sabor italiano. Eu falei, cara, gostei da ideia. E aí eu fui para o Rio. Aquela primeira foto que nós passamos, que eu tô na cozinha da Poaco, essa aí. Uhum. Eu tava com o verdadeiro Carlos Louco, é um italiano gigante, o cara que eu acompanhava por Instagram, jornal e revista, e eu tive a oportunidade de trabalhar do lado do Carlos. Tem até um vídeo eu andando de Fusca com ele, no Instagram, e assim, eu tava aprendendo a fazer uma massa napolitana. E trabalhando com as massas rústicas, o trigo de verdade, os temperos de verdade, tudo italiano. Então preste atenção, né? Enquanto a gente vive hoje num mundo mega, né, industrializado e com formato já... tu estás lembrando aqui, ao falar disso aí, que preparar uma pizza, antes de tudo, é uma arte, né? Muito. Né? Ou seja, você está ali numa atividade extremamente manual, né? Trabalhando a massa, né? Uma massa que daqui a pouco vai se materializar nessa pizza. Sim. Tem uma arte envolvida. Muito. Igualmente, a gente estava comentando sobre o hambúrguer, a pizza, ela é uma religião. Ela é uma religião, não adianta isso aí correr. A pizza, para o verdadeiro italiano, ela não pode ter defeitos. Ela tem que ser aquilo ali. E a busca do perfeccionismo. É a busca do perfeccionismo. A borda ela tem que estar na altura correta, a borda ela tem que estar airada correta. A pizza contemporânea é a pizza mais enjoada que existe. Poucas pessoas no Brasil se adaptam a fazer essa pizza, porque nós temos a contemporânea, nós temos a napolitana, nós temos a clássica. São as 3 pizzas mais conhecidas no Brasil. O restante não é conhecido como pizza. Tá? E quando eu passei a conhecer essa área, eu fiquei assim muito mais encantado. Foi aí que eu realmente me apeguei a todo o conhecimento da Federação Italiana. E quando eles me deram essa liberdade de hoje estar trabalhando na Amazônia e fazendo as misturas com ingredientes italianos e amazônicos, essa jogada, esse brilhantismo, eu falei assim, cara, que loucura, eles estão me dando carta branca para fazer isso. André, nosso tempo está passando rápido. Sim. Então vamos lá, o evento é quando? Quando é que você viaja? Tá, já viajo agora dia 22 de julho. Dia 22, a competição já é dia 23, vai estar sendo acompanhado tanto pelo Instagram da Select. Vai ser onde? Vai ser em São Paulo, tá? Tanto pelo Instagram da Select, quanto pela FIPAM, e quanto, se eu não me recordo, a GNT e a Organização Gastronômica Internacional da Pizza.
que é o World, né? Então, assim, eles vão também estar transmitindo. Então, uma competição muito séria, não é brincadeira, e, assim, já fico muito feliz, primeiro por ser marabaense, segundo por estar lá dentro, e, assim, para quem imagina, o ano passado foi um brasileiro que foi campeão, ele foi esse ano disputar na Itália, e ele abriu umas portas, abriu um leque, mostrando que o Brasil também entende de pizza. E agora, dessa vez, está indo um marabaense do cabelo seco, sempre tem orgulho de falar. Sai outra premiação aí. Quem sabe não sai outra. Mas vamos lá. Tem mais um vídeo aí? Vamos colocar, por favor. When I am with you, there's no place I'd rather be. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at times. You are not around, slowly drifting. Nós vimos aqui duas situações de você trabalhando como instrutor, como facilitador, como mestre. E essa primeira aí diz respeito aqui a um equipamento que a gente acabou de ganhar, que é a Usina da Paz. Sim. Que eu sei que se tivesse existido uma Usina da Paz para o jovem André lá atrás, talvez as coisas tivessem sido mais simples, né? Muito mais. E eu penso que essa questão de culinária, da gastronomia, ela com certeza intimida muitas pessoas mais simples. Sim. Então, quando eu vejo um equipamento do nível da Usina da Paz, com uma cozinha para atender, para abrir as portas para as pessoas simples, as pessoas mais simples, isso me enche o coração. E eu acho que você também se sente assim, você como uma pessoa de dentro da gastronomia. A Usina da Paz, ela peraí, vou dizer que é brincadeira, a Usina da Paz, ela veio com uma melhoria muito grande, né? Ela veio abrir espaço exatamente para as pessoas carentes. O que eu sempre procurei fazer, as dificuldades que eu tive no passado, eu não queria que as pessoas tivessem hoje. Perfeito. Entendeu? Então, assim, a Usina da Paz, ela veio trazendo grandes instrutores. Sempre sou convidado, atualmente, nós estamos na equipe da COP de ensinos, né? Onde a gente está dando palestras, ensinando, falando um pouco da gastronomia amazônica. E eu tenho a honra de falar que eu sou do sul e sudeste do Pará, que antigamente ninguém era convidado a estar participando, e hoje fazendo parte de uma equipe tão seletiva, tão selecionada, onde todo mês eu estou em Belém, né, participando de algum curso, de alguma aula. E assim, a Usina da Paz, ela veio exatamente para fazer isso, para trazer essa melhoria, para trazer esse desenvolvimento à cidade, e as pessoas que não tinham conhecimento, aquelas pessoas que não tinham como pagar um curso de gastronomia, aquelas pessoas que não tinham como pagar uma especialização, e hoje você tem aí uma oportunidade, cara, que é gigantesca, né? Espaço maravilhoso. A Usina da Paz realmente é uma paz pra gente, né? Que bom. Eu até mandar um abraço para a Cris, que é uma das coordenadoras lá dessa parte, né? Minha amiga, esposa de um amigo querido nosso, do Santiago. E abraço, viu, Cris? A todos vocês, em seu nome, a toda a equipe aí da Usina da Paz que trabalha nessa área da gastronomia. E tu está conseguindo ainda participar lá das atividades? Não, a Usina da Paz que eu participo é Belém. Tá. Belém, Paraupebas, nós demos algumas aulas. Aqui em Marabá eu fui dar uma volta na inauguração lá, né? E realmente nunca conciliou o meu tempo uma vez. Cris, continue insistindo. Vamos levar o André lá também, aqui na Usina da Paz Marabá. Então, assim, e devido às nossas viagens, que realmente a gente está com uma agenda até dezembro, está com uma agenda realmente muito fechada, muito cheia, né? Porque além do Mundial de Pizza agora, a gente já tem o evento que vai ser lá em Foz do Iguaçu. Que é esse? Que é a convenção da FIC de novo esse ano. A FIC desse ano, que é FIC desse ano, que Foz do Iguaçu. Então, assim, tá todo mundo curioso porque vai vir muita gente de outros países, né? A gente vai estar com 4 países lá dentro, fora os italianos que também vão estar presentes. Então, se lá em Tiradentes, que era uma dificuldade muito grande da gente chegar, deu 600 chefes, imagina lá em Foz do Iguaçu. Então, assim, a gente está todo mundo muito ansioso para estar indo, mas eu vou fazer um apelo, já que nós estamos aqui, já está acabando, aos empresários de Marabá, os empresários. Eu estou levando uma equipe de Marabá. Nós estamos levando uma pessoa, chama Maria, trabalha comigo há um tempo. Conseguimos colocar ela numa equipe
que vai também estar disputando. A Maria, ela trabalha comigo já vai fazer 6 anos e hoje a Maria ela vive na pizza, então ela estuda comigo, Sim. Então me acompanha muito em alguns pratos e algumas coisas e hoje ela vive esse mundo italiano. E vai ser a primeira experiência dela no evento desse E ela tamanho. já vai pegar essa tijolada, né? Ela já vai pegar essa tijolada, morre de vergonha de câmeras, de tudo, então assim, vou estar levando ela. E isso é um gasto muito grande. Sim. Isso é um gasto muito grande e a gente não tem hoje literalmente apoio. Nós não temos apoio de nada. E quem me acompanhou no último podcast que eu tive em São Paulo e também vai estar em outro programa de TV também vai estar falando, eu falo muito de Marabá e do Pará. Muito, mas muito. Então, literalmente está representando a nossa terra. Representando a nossa terra. E hoje literalmente, eu, André, viaja sem apoio de ninguém. Então, assim, aos empresários, aos políticos, às autoridades, gente, vamos prestar atenção no que está acontecendo, porque além dos esportes, que é muito gratificante para a gente, tem outras profissões que estão sendo vistas em Marabá e está sendo mais valorizada na capital do que no interior. Importante essa sua fala, essa sua colocação. Tudo que acompanho lá fora, o pessoal pergunta onde é Marabá em Belém. Muitos, pensando que é um bairro de Belém. Que é um bairro de Belém. Então, assim, eu tenho que fazer essa explicação todo o tempo, né? E do jeito que o ano passado eu trouxe o chefe Ada, gente, Marabá não tá nem preparado pro que tá vindo para Marabá, viu? Desejo sucesso para Maria, que ela consiga realmente, né, estar nesse evento contigo. E parabéns já para ela, parabéns desde já, né? Sim. Independente do que acontecer, porque eu sei que para ela vai ser uma grande experiência, como tem sido para você esse circuito aí. André, acabou o nosso tempo. Nossa. Quero te agradecer de novo pela disponibilidade de estar aqui conosco, de abrir sua vida, seu trabalho. Você que é um exemplo e um orgulho para todos nós. Honrado. E eu desejo que você continue brilhando aí dentro dessa profissão e dessa arte, né? Sim. Que eu considero sim uma arte que você abraçou e tem sido um bom representante nosso. E fico honrado sempre, né? Todas as vezes que eu tenho oportunidade, que eu estou em Marabá, o Patrick nunca deixou de sempre estar fazendo convite para a gente. O Grupo Correio sempre está em divulgação dos nossos trabalhos. É muita honra sempre estar com vocês aqui. E lembrando, tá? Do jeito que eu trouxe a faca da premiação da Federação Italiana e foram gravar comigo porque não dava tempo de viajar, tá? Quem sabe se a gente não traz o troféu do Mundial para cá. Olha, tô confiante, né? Os que não eram muito a tua área, você se deu bem, imagine agora na pista que você já tem uma história com a culinária italiana, né? Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente estava conversando aqui com o chefe André, chefe de cozinha, André Felipe Motto. Quem perdeu, vai lá no Observadores Marabá no YouTube que encontra ainda na íntegra esse bate-papo aqui. André, muito obrigado, sucesso para você no Mundial de Pizza e a você que nos acompanhou, ótimo restante de domingo, até semana que vem aqui na telinha do SBT. Programa Observadores. Patrocínio Sinobras. Pode construir, pode confiar.